Essas cenas não são trailers de um filme de desastre. Elas são a realidade que criamos. Mas como chegamos até aqui? A resposta está na ciência. Ela nos deu a luz, o progresso e o conforto. E também o caos. Imagine o mundo há 200 anos. A escuridão das noites era iluminada por velas. A ciência, então, nos trouxe o lampião. Depois, o carvão iluminou cidades inteiras. Logo veio o petróleo, e com ele carros, aviões e fábricas. Tudo parecia perfeito. Nós iluminamos a escuridão, aceleramos nossas vidas e dominamos a natureza. Mas esquecemos de perguntar: qual o custo de tanta evolução? O progresso que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos empurrou para o abismo da crise climática. A ciência, por si só, é neutra, como o dinheiro. O problema está em quem a controla. Em mãos erradas, ela gera efeitos devastadores. Será que, ao longo do tempo, o que realmente faltou foi ética? Será que a ganância sempre falou mais alto? E agora, enquanto corremos para salvar o que resta, apostando tudo em energias renováveis, uma pergunta urgente fica no ar. Será que o dinheiro mais uma vez não ditará as regras? Será que aprendemos algo ou estamos apenas trocando um problema por outro? Você sabia que, antes de descobrirem o carvão, os europeus queimaram praticamente todas as suas florestas? Pois é. A lógica era simples. Se havia uma árvore em pé, ela era energia esperando para acontecer. No século XIX, enquanto o mundo ainda vivia na escuridão, o carvão apareceu como o super-herói da energia. Abundante, acessível e, principalmente, ótimo para transformar florestas em fumaça. Porque na Europa, cortar árvores e queimar madeira era o hobby oficial da industrialização. Para manter as máquinas a vapor rodando e as casas aquecidas, florestas inteiras foram reduzidas a cinzas. Eles não se preocuparam com a biodiversidade, o clima ou o futuro. A prioridade era o presente, o agora. Afinal, como sustentar o progresso sem devastar primeiro? Certo? Mas veja só. Agora que as florestas deles são história, que o carvão já não tem o mesmo brilho, e que eles chegaram ao tão sonhado primeiro mundo, adivinha? Estão todos olhando para a nossa Amazônia. Eles dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, e eles não estão exatamente errados. Mas é fácil ser o defensor da ecologia depois que você já fez o estrago por aí, né? O direito de errar parece ser exclusividade de quem chegou primeiro. Agora, nós temos que acertar de cara. A crítica está clara. Enquanto países desenvolvidos devastaram suas próprias terras para chegar ao topo, o Brasil precisa salvar o mundo. Eles tiveram o direito de errar, de explorar, de se expandir, sem pensar nas consequências. Agora chegou a nossa vez de ouvir sermões sobre como preservar o que resta. Mas, para ser justo, eles têm um ponto. Não dá para repetir os erros do passado. Afinal, já sabemos como isso termina. Menos árvores, mais fumaça e um planeta que grita por socorro. Se o carvão foi o início do progresso, o petróleo foi o combustível que levou o mundo à velocidade máxima. No final do século XIX, o ouro negro começou a emergir das profundezas da Terra, um líquido milagroso que prometia luz, calor e mobilidade infinita. Só tinha um problema: ele não era infinito. Em pouco tempo, o petróleo dominou a matriz energética mundial. Hoje, mais de 80% da energia consumida globalmente ainda vem de hidrocarbonetos, carvão, petróleo e gás natural. O mundo gasta cerca de 14 milhões de toneladas de petróleo por dia. Por dia. Mas há um paradoxo no petróleo. Ele foi a solução para muitos problemas do século passado, mas se tornou um dos maiores vilões do século XXI. Queimá-lo libera gases de efeito estufa, impacta o clima e compromete o futuro. Apesar disso, setores inteiros ainda dependem desse recurso. Aviões, navios, indústrias de cimento e aço não possuem alternativas comerciais viáveis no curto prazo. Estamos em um ponto de transição. A sociedade busca energias renováveis, mas o petróleo ainda reina, e o custo dessa transição será alto, tanto para os países que dependem dele, quanto para o planeta que já não aguenta mais.
Em 1856, uma mulher chamada Eunice Foote decidiu brincar de prever o futuro. Pegou 2 tubos de vidro, encheu um com ar normal e outro com dióxido de carbono, colocou ambos ao sol e, voilá! O tubo com dióxido de carbono ficou mais quente. A conclusão? Se você entupir a atmosfera com esse gás, o planeta vai virar um forno. Simples, né? Mas adivinha o que a gente fez com essa informação? Absolutamente nada. 3 anos depois, o petróleo foi descoberto nos Estados Unidos e o mundo decidiu que talvez fosse melhor investir em ouro negro do que ouvir uma cientista. Afinal, que mal poderia haver em queimar um pouco de combustível para iluminar nossas noites e mover nossos carrinhos? Spoiler, muito mal. Décadas depois, em 1965, cientistas americanos alertaram o presidente Lyndon B. Johnson. Olha, essa história de combustíveis fósseis está esquentando o planeta. Vai derreter calotas polares, alagar cidades e, quem sabe, transformar Nova York em Veneza. E o que a humanidade fez? Pegou o relatório, deu um sorriso amarelo e continuou queimando gasolina como se não houvesse amanhã. A questão é que parar de queimar carbono seria inconveniente. A economia mundial está viciada em petróleo, carvão e gás natural. Sabe aquela sensação de só mais um pedacinho de bolo? Foi exatamente isso que fizemos com os combustíveis fósseis. Só mais uma década, só mais uma usina, só mais um poço. Agora, estamos no meio de uma ressaca planetária. O tubo de Eunice Foote nos contou tudo o que precisávamos saber há mais de 150 anos. Mas, em vez de ouvir, preferimos construir um motor gigante movido à ignorância e ganância. Agora, estamos pisando fundo e torcendo para que a curva não seja tão fechada. Será que dá tempo de puxar o freio? O problema nunca foi a ciência. O problema foi a escolha de ignorar o que ela dizia. E como toda escolha ruim, a conta chegou, com juros e correção climática. E promover o crescimento verde sustentável. As mudanças climáticas afetam todos os aspectos da sociedade, desde a saúde da nossa economia global até a saúde das nossas crianças. Lembra daquele acordo climático, onde os países ricos prometeram ajudar os mais pobres a enfrentar as mudanças climáticas? Pois é, parece que a memória deles é bem seletiva. Em 2009, os países desenvolvidos se comprometeram a repassar 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento para ações climáticas. Mas, na prática, esse dinheiro tem chegado a conta-gotas quando chega. Enquanto isso, as críticas à gestão da Amazônia são constantes, muitas vezes vindas daqueles que já devastaram suas próprias florestas. Hipocrisia? Talvez. A falta de ação concreta tem consequências reais. 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade. Como frear o aquecimento global? No ano passado, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes devastadoras. Agora, Santa Catarina sofre com inundações. E não podemos esquecer os incêndios na Califórnia, que se tornaram quase uma tradição anual. Coincidência? Difícil acreditar. Por trás das promessas não cumpridas e das críticas seletivas, há interesses geopolíticos. A proteção ambiental muitas vezes serve de fachada para disputas de poder entre nações. No fim das contas, o planeta fica em segundo plano, enquanto cada país busca manter sua supremacia. Sem mudanças significativas, o futuro é sombrio. Os desastres naturais que antes eram exceções estão se tornando a regra. A pergunta que fica é: vamos continuar empurrando com a barriga até que não haja mais para onde correr? Bom, chegamos ao fim dessa viagem pelo progresso humano, ou será que foi pelo retrocesso? Enquanto os líderes discutem quem manda no mundo e as florestas continuam sendo cortadas, eu vou ali me refrescar pensando no futuro do planeta, se ele ainda tiver um, claro. Agora, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela. Escolha um deles. Não vou te julgar pela escolha, quer dizer, talvez um pouco, mas clica logo e eu já te encontro lá.